E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista surpreende a todos com seu imenso poder. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Piwall, um jovem de 14 anos, órfão que vaga sem rumo pelas terras, porém sua vida muda completamente quando ele se depara com um homem misterioso. Após abrir seus olhos, novamente ele percebe que estava em outro local totalmente escuro, sem se lembrar como veio parar neste lugar. Ele não conseguia mexer nenhuma parte do seu corpo, e não entendia o porquê estava acontecendo isso, mas ele acreditava, como estava vivo ainda, aquela pessoa tinha outro propósito. Após muito tempo ele ainda estava no mesmo lugar sem ver ninguém, a fome já estava muito forte. Com isso ele começou a acreditar que iria morrer de fome. Pouco tempo depois ele consegue mexer sua mão e os sentidos do seu corpo começam a voltar. Com isso ele consegue escutar o som de pingos de água. Para sobreviver ele vai em direção ao som, porém ele acaba se deparando com uma parede de pedra onde ele não consegue passar. Após isso ele vê um ser que fala que se ele desistisse seria tudo mais fácil, mas mesmo assim ele está decidido que vai sobreviver e se vingar de todos que fizeram isso com ele. Com isso, sem muitas escolhas, ele começa a comer os musgos nas paredes. Após conseguir forças novamente, ele começa a analisar a sala em que estava presa e acaba encontrando uma porta de ferro onde uma pessoa dá para ele um pouco de comida estragada. Após investigar melhor, ele começa a acreditar que 5 mercenários o prendeu neste lugar, e também tinha outros na mesma situação que ele. Após se encontrar com outras pessoas, ele vai ter que trilhar um novo caminho neste abismo, onde ele tem que passar por uma série de desafios arriscando sua vida, mas ele vai usar todas as suas habilidades para sobreviver e sair deste local para se vingar de todos sem piedade. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com uma grande batalha entre os demônios. Após vários anos de batalhas, o primeiro rei demônio da história com um poder absoluto apareceu e unificou a raça demoníaca. Ele é chamado de Rairon. 20 anos depois do mundo entrar em paz, Rairon decidiu confrontar o deus demônio. Por causa disso, o deus demoníaco se transformou em uma vida de carne e osso para enfrentá-lo. Uma batalha intensa aconteceu, mas no final dessa batalha, que durou 3 dias completos, o deus demoníaco foi derrotado, tendo seu corpo desintegrado de exaustão. No entanto, como punição, esse deus decidiu dar um castigo para Rairon, tendo seu corpo completamente destruído. Vários anos se passaram após a morte do rei demônio, mas em um dia dentro do seu castelo tinha uma pedra branca que de repente começou a brilhar. Após isso, automaticamente criou um círculo mágico e um bebê nasceu no centro dessa luz. Essa pessoa era Rairon, que reencarnou. Antes da batalha contra o deus, ele planejou colocar sua alma e mente para dentro desse cubo. Mesmo ele reencarnando, esse seu novo corpo é totalmente diferente. Com isso ele vai ter que passar por vários problemas até conseguir fundir sua alma e mente do seu antigo corpo a esse novo. Para não morrer de fome, ele usa uma magia de crescimento, mas logo ele descobre que se passaram 500 anos após a sua morte. Como os humanos tinham um maior potencial de crescimento, ele conseguiu reencarnar no corpo de humano, tendo a possibilidade de ficar muito mais forte do que antes e assim matar o deus demoníaco com suas próprias mãos. E agora Rairon, 500 anos no futuro, com um novo corpo, vai trilhar um novo caminho para descobrir o que mudou enquanto estava fora e ao mesmo tempo recuperar seu poder completamente para desafiar o deus demoníaco novamente, mas desta vez dizimá-lo sem piedade. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um popular jogo de realidade virtual, onde um dia um grupo de guerreiros, que eram os rankers mais altos desse jogo, começaram uma batalha contra um enorme dragão, e mesmo esse dragão sendo muito poderoso, eles conseguem derrubá-lo com facilidade com suas incríveis habilidades, e com isso eles conseguem derrotá-lo e como recompensa, eles conseguem 6 partes do dragão. Após o administrador desse jogo presenciar tudo isso, ele fala que um jogo tem que ser divertido, e como eles eram muito poderosos, o jogo estava bastante chato. Porém, logo após o dragão morrer, uma coisa misteriosa estava acontecendo. Outro poderoso dragão, conhecido como Ignis, que era um monstro, acabou tomando consciência, e como seu irmão foi morto pela guilda mais forte desse jogo, composta pelos 6 jogadores mais fortes, ela decide procurá-los. Após chegar no local onde seu irmão morreu, ela descobre quem são as pessoas que mataram ele. Como ele deixou 6 itens após sua morte, ela se lembra que existe um sistema de ressurreição caso todos os itens sejam reunidos. Com isso ela decide
decide recuperar os itens um a um, e como os inimigos são meros humanos, ela vai massacrar todos eles. Pouco tempo depois, um grupo de misteriosos jogadores vermelhos aparece e começam a atacar os jogadores dos mais fracos ao mais fortes, porém alguns jogadores não se importam com isso, apenas sai para caçar, e é quando eles se encontram com Ignis, que consegue derrotar os jogadores facilmente, mas uma coisa que costumava ser impossível aconteceu. Como ela salvou o Slime, ele deu para ela uma missão onde, se ela ajudar a derrotar um poderoso guerreiro, acabará ganhando uma misteriosa recompensa, e agora ela está decidida a ajudar esse monstro e aniquilar todos os jogadores, e com isso encontrar todos os membros da guilda para se vingar deles e recuperar as partes do seu irmão. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Raizou, um assalariado que estava levando uma vida tranquila. Porém tudo isso muda quando ele tem um ataque cardíaco e sua vida chega ao fim, mas para sua surpresa ele ganha uma segunda chance em um novo mundo, onde tinha várias batalhas por territórios. Ele reencarnou em um ser chamado de Walme, sendo um soldado da infantaria em um pequeno país cercado por grandes países. Antes ele era apenas um assalariado com um trabalho comum, mas agora seu novo trabalho é lutar no campo de batalha, com sua vida em jogo, onde é matar ou morrer. Com suas grandes habilidades ele dizima seus inimigos facilmente. Ele junto com seu grupo estavam prestes a iniciar uma grande batalha contra muitos inimigos. Após derrotar vários soldados ele consegue invadir o castelo, mas ele acaba se deparando com uma de suas companheiras prestes a ser morta por um forte cavaleiro. Com isso ele rapidamente decide ajudá-la, mas durante a batalha, como o cavaleiro usa uma grossa armadura, sua espada é inútil. Mas quando ele estava prestes a ser morto, seu corpo começa a ficar muito mais leve, uma barreira mágica começa a cobri-lo. Mesmo com sua vida em jogo, ele mostrava um sorriso sedento por sangue. Com isso ele derrota o cavaleiro e, após sentir esse poder em seu corpo, ele decide experimentá-lo, dizimando vários de seus inimigos facilmente. Após uma longa batalha que durou o dia todo, eles conseguiram ganhar, porém isso era apenas o início e estava longe de acabar, e agora o Walme vai ter que trilhar um novo caminho no campo de batalha, cheio de inimigos sedentos, e para sobreviver, ele vai ter que aprender a usar seu novo poder completamente para ajudar seus companheiros. Agora, para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Kaido, um jovem garoto que tinha um problema. Sua força era muito grande, por causa disso ele não conseguia encontrar um trabalho. Ele derrotou uma escola inteira sozinho. Com isso todos os valentões da cidade têm medo dele, sendo capaz de quebrar os ossos de uma pessoa com apenas um toque. Sua vida começa a mudar quando ele ajuda uma garota que estava sendo seguida por algumas pessoas. Pouco tempo depois, essa garota revela ser chamada de Urara, sendo uma chefe da Yakuza, e pede para Kaido trabalhar para ela. Inicialmente ele recusa. Desde criança Kaido queria ser igual aos protagonistas dos mangás, com isso ele treinou igual eles. Porém, após adquirir essa força esmagadora, ele percebeu que para uma pessoa viver uma vida normal não é necessário força. Pouco tempo depois ele descobre que neste mundo existe seres chamados de Ayashimon, poderosos monstros que vivem no submundo. Após presenciar tudo isso, Kaido, ao invés dele ficar com medo desses monstros, na verdade ele fica muito animado. Isso porque ele sempre lutou contra outros humanos e nunca teve uma luta que pudesse usar toda a sua força, e ver todos esses monstros na sua frente ele pode se tornar um protagonista de mangá lutando contra eles. Muito feliz, ele derrota todos seus inimigos com apenas um soco, e após isso ele decide aceitar o trabalho da garota e ser um Yakuza, pois esse é seu único modo de viver lutando. 2 anos atrás o presidente do crime que comandava tudo morreu, e com isso um novo líder Yakuza deveria preencher esse cargo, e ela quer tomar esse lugar. Com isso agora Kaido ao lado de Urara vão partir em uma nova jornada no submundo, onde existe poderosos monstros que estão lutando para se tornar um novo líder. E Kaido, mesmo sendo um humano com sua grande força, vai lutar contra esses monstros, pois é isso que ele sempre sonhou a sua vida toda, ser o protagonista.